sobre o processo de adoção ou a guarda definitiva do nosso filho. Bom, como vocês sabem, a gente fez todo o trâmite, né? Deu entrada para o processo de habilitação, nós passamos por todas as etapas, aguardamos 5 meses, em 5 meses fomos vinculados ao nosso filho. Fomos conhecer, passamos para as visitas, trouxemos ele para casa para um final de semana, passamos pela audiência para a guarda provisória e conseguimos trazer ele para casa, e amanhã ele vai fazer 1 mês com a gente. Na audiência, o juiz já fala para quanto antes a gente poder entrar com a ação de adoção, que é onde vai passar os documentos dele, né, com a filiação da gente. E aí só que a gente encontrou algumas dificuldades, que era na hora de marcar por telefone com a Defensoria Pública, que a gente foi tentar pela Defensoria Pública, porque nós vimos alguns orçamentos de advogados estava além da nossa condição, visto que também é muito gasto quando a gente traz nosso filho, porque precisa comprar roupa, precisa, se tem medicação, médico, os gastos dentro da casa também aumentam. Se você, como no nosso caso, a gente era apenas um casal, então a gente estava acostumado com gasto e aumentou. Então gera muito custo para isso, né? E nós não temos essa condição financeira toda para poder custear tanto advogado, como gastos extras também com isso. E vimos que nós tínhamos a possibilidade de fazer pela defensoria, e assim a gente fez. Uma coisa que eu aconselho é ir na Defensoria Pública e não marcar por telefone, porque nós marcamos por telefone e nos marcaram para dezembro. E, sinceramente, por telefone a gente não foi muito bem atendido. E aí a gente conseguiu o atendimento pela Defensoria Pública, e a gente já levou as documentações que a gente tinha levado na primeira etapa, né, para fazer o processo para habilitação. A gente precisou de mais alguns e outros que a gente não sabia se precisava ou não. A gente teve que correr atrás. Vou fazer um vídeo dizendo quais são os documentos que vocês precisam. E nessa semana, depois, foi muito rápido, acho que foi em menos de uma semana, a gente já teve a resposta com o número de processo de adoção, e a gente precisa ficar atento. Existe um aplicativo para poder verificar, que é o da Defensoria Pública. Eu acho que cada estado tem o seu aplicativo, ou ir diretamente à vara que você foi ligado o seu processo, e com isso ver se vai ter exigência de novos documentos. Então a gente está muito recente, a gente não tem atualização nenhuma sobre isso, mas a gente pode passar essa atualização, como vou passar a lista de documentos que aqui na minha cidade a Defensoria Pública pediu. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você desse uma força aqui no canal. A gente tem passado para vocês tudo que tem acontecido, e essa é uma das etapas, né? Você tem que entrar com uma ação para ter a adoção do seu filho. A gente não sabia disso até pouco tempo, mas a gente se informou também pela internet, e o juiz confirmou na audiência de guarda. Então, você precisa entrar com o processo de habilitação, ser habilitado, e aí, depois desse processo, você fica ali pelo dado do SNA, une o processo da criança com o seu, quando você é vinculado, né? Aí você entra no processo da criança, na verdade, e aí você precisa entrar em outro processo para ter a documentação da criança para o seu nome. Pode parecer muito desgastante, mas tem lugares que fazem naturalmente, tem comarcas que quando tem a guarda, eles mesmos se dão o cargo de fazer automático essa questão da adoção. Eu acredito que quando é a adoção
interestadual é feito dessa forma, porque eu conversei com algumas pessoas e elas me disseram que adotaram crianças de outros estados e foi assim que foi dado seguimento. Mas se você está dentro do seu estado ou dentro do município e você está nesse processo de adoção, você vai precisar entrar com uma ação com um advogado particular ou com a defensoria pública. Mas precisa ter muita paciência novamente, porque dizem que o processo pode gerar de 6 meses a 1 ano. Mas tem gente que passa desse tempo, porque vai precisar fazer avaliação psicológica novamente, avaliação social, né? Vão visitar a sua casa para ver como é que tá, você vai passar por entrevista com assistente social, com psicólogo, tudo novamente como se fosse uma habilitação. Então é só rezar para que isso aconteça logo e aí você ter a documentação do seu filho, da sua filha, né? No nosso caso, do nosso filho, com a filiação minha e do meu esposo, do Gabriel. Muito obrigado por esse momento, por estar com a gente aqui, esse apoio. Segue a gente nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, Kawaii, aqui também no YouTube. Vai ser sempre o mesmo arroba Pires Santo, né? Com 2 S, Pires, tudo com I, Pires Santo, pra gente poder bater um papo e tirar dúvida, conversar, porque a gente sempre está conversando com as pessoas que chamam a gente também chama outros pais para poder conversar, para tirar dúvidas, porque é um meio, principalmente para as pessoas que são LGBT, é muito difícil esse contato, porque a maior parte dos conteúdos são conteúdos feitos por casais héteros, né? E algumas das pessoas que a gente tem conhecimento, que são mais famosas aí no mundo da casais gays, são por meio de barriga de aluguel, barriga solidária, que são caminhos viáveis, né, para quem quer ter filho também. Mas esse canal aqui é para falar sobre o nosso processo de adoção, então gostaria de agradecer todo esse apoio que a gente tem recebido, todo esse carinho. Um abraço.